Boa noite, meu nome é Helena, eu faço parte do Centro Acadêmico de Fisioterapia da Unesp de Marília e é com imenso prazer que eu venho fazer a abertura do nosso evento, primeira semana de fisioterapia em ortopedia e desportiva da Unesp, que então está sendo realizada pelos membros do CAFISO. Eu queria agradecer a todos os inscritos que se interessaram, que compartilharam com os amigos, então muito obrigada, queria agradecer imensamente aos palestrantes por terem nos ajudado, terem sido muito solícitos desde o início, porque a gente sabe que muitos deles estão ministrando aulas, estão atendendo, então para eles também fica meio corrido o dia a dia. Mas mesmo assim, eles acharam um tempinho para nos enviar as palestras, e as palestras estão incríveis, com conteúdos excelentes. Então, muito obrigada. Nós, do Centro Acadêmico como um todo, agradecemos muito por vocês terem topado a nossa ideia e terem compartilhado experiências e conhecimentos adquiridos ao longo desses anos. Referente ao certificado, é preciso assistir todas as palestras para que tenha acesso. Lembrando então que começa hoje, né, dia 17, segunda-feira, e vai até dia 21. Porém, para quem não conseguir assistir ao longo dessa semana, as palestras ficarão disponíveis até dia 30. Então, assistindo até dia 30, você consegue pegar o certificado. Infelizmente, depois do dia 30, as palestras irão sair do ar, então não vai ter como fazer a emissão do certificado. Lembrando que o certificado ele vai ser enviado a partir do dia 31, né, para o seu e-mail. Então é muito importante que vocês confiram para ver se o e-mail está certo, o e-mail que foi colocado no ato da inscrição, né, que vocês realizaram na plataforma. Então o certificado ele vai ser enviado por lá. Então confiram para ver se está tudo certinho com o e-mail. Então as palestras, elas vão estar disponíveis a partir das 7 horas, de segunda a quinta-feira, 2 palestras por dia, exceto na sexta, em que faremos uma live, então será ao vivo às 7 horas também, com 2 mulheres incríveis, que vão abordar um pouquinho do tema como é para a mulher estar nessa área, onde na sua maioria ela é composta por homens, né? Então é um tema bem legal, bem interessante. Lembrando que é às 7 horas, então eu espero que vocês aproveitem bastante o evento, consigam adquirir muito conhecimento e que consigam colocar em prática, né, na vida de vocês. Então, muito obrigada e bom evento. Sou fisioterapeuta, tenho mestrado e doutorado na área de desenvolvimento humano e tecnologias, tenho curso de osteopatia estrutural, pós-graduação, né? Tenho formação na osteopatia visceral craniana, terapia crânio-sacra, tenho formação em pilates também, dentre outros cursos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da osteopatia na dor lombar. Antes de mais nada, a gente tem que entender, então, o que é a osteopatia. A osteopatia, então, são técnicas, é uma filosofia que, então, trata os pacientes de uma maneira global. A partir daí, nós vamos entender um pouquinho como a osteopatia trabalha na dor lombar. Mas, para isso, a gente tem que entender um pouco o funcionamento da coluna e quais são as suas estruturas, para que a gente entenda, então, como é o funcionamento. E vamos entender um pouquinho sobre a dor lombar e também falaremos sobre a osteopatia e logo após traremos um caso clínico e o tratamento da osteopatia na dor lombar aguda, tudo bem? Qualquer dúvida estou à disposição, meu e-mail está ao fim dos slides. Qualquer coisa podem entrar em contato. Então vamos começar Vamos falar um pouquinho então da coluna vertebral. A coluna vertebral, então, ela tem como função, então, proteção do sistema nervoso central e ela é o eixo central do corpo humano. A gente fala que ela apresenta 3 elementos principais, que são os elementos ativos, passivos e neurais. Os elementos ativos são os músculos, então, que enviam informações para o sistema nervoso central que vai modular. Os elementos passivos são os ligamentos, as vértebras, os discos intervertebrais. Eles também fazem leitura do movimento humano e enviam informações para a coluna vertebral. E os elementos neurais, então, são os nervos, o sistema nervoso, então, central e sistema nervoso periférico. Então, os elementos ativos e passivos enviam informação, então, para o sistema neural, para os elementos neurais. Os elementos neurais eles vão processar essas informações e enviar informações novamente, então, para os elementos ativos, que farão, então, um controle do movimento humano.
permitindo então com que a gente tenha então a estabilização então, do nosso corpo. Então, esses elementos eles trabalham de maneira integrada para a manutenção então da estabilidade corporal. Os elementos ativos eles são subdivididos em sistema local e sistema global. O sistema local é formado por músculos que têm então função de dar estabilidade em uma determinada região. Em estabilidade então em pequenas regiões. Os elementos globais eles têm, então, são responsáveis pela estabilidade maior, são responsáveis também por gerar torque, tudo bem? Eles são multissegmentares. Exemplos dos elementos locais são os músculos multífidos, transverso do abdômen, os elementos globais, ilho costal, reto abdominal. Então, os músculos responsáveis, então, pelos elementos globais, que são estabilizadores globais, eles, então, são responsáveis, então, pela estabilização e também fornecem, então, torque também. Além disso, a coluna vertebral, ela protege o sistema nervoso central. Nós temos o disco intervertebral, nós temos a vértebra, o canal vertebral. Então, no canal vertebral, nós temos, então, a medula, e na medula, então, ele protege o sistema nervoso, tudo bem? A coluna vertebral, ela é considerada um mastro de navio. Por quê? Porque ela é rígida e flexível. Como que ela é rígida? Ela apresenta tendões, ligamentos, músculos que mantêm, então, a estabilização da coluna vertebral e mantém ela rígida. Porém, ela é flexível porque a gente apresenta diversas vértebras. E esse conjunto de vértebras permitem com que existam, então, movimentos. Então, as múltiplas peças permitem, então, com que exista o mesmo movimento da coluna vertebral. Então, flexível porque ela apresenta conjuntos de peças superpostas, unidas por ligamentos e músculos, que permitem, então, com que exista o movimento. Ele tem função, então, de proteção dos órgãos. Então, a coluna vertebral, eu tenho, então, a proteção da medula, por exemplo. A coluna vertebral suporta a cabeça, os braços e o tronco contra a gravidade. E também permite com que transmita, então, forças entre as extremidades superiores e os membros inferiores. E com isso, então, permitindo com que exista movimentos nos membros superiores e membros inferiores. Ela também proporciona estabilidade. Quando a coluna vertebral não está estável, eu não permito com que os membros se movimentem livremente, com isso gerando então um déficit no movimento humano. A coluna vertebral ela é formada por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 coxígeas, sendo que as sacrais elas são então fundidas. Essas vértebras, então, a coluna vertebral, cada região ela tem umas características específicas, e essas características específicas permitem com que uma região apresente maior, por exemplo, flexão do que outra. Por exemplo, então, a região torácica, ela permite uma boa flexão. A região torácica não permite tanto uma boa flexão quanto a região lombar, devido ao gradil costal. A extensão da região torácica ela é mais limitada também, devido, então, ao processo espinhoso ele ser, então, inferiorizado. E isso faz com que não permita uma grande extensão da coluna vertebral. As vértebras torácicas, então, nós apresentamos 12 vértebras torácicas, sendo que nelas a gente tem a junção das costelas, que são 12 costelas ao todo. Sendo que da primeira à sétima tem ligação com o externo, da oitava à décima com as cartilagens, da 11ª à 12ª ela apresenta então costelas flutuantes. As costelas se ligam então ao externo, e isso faz com que eu tenha, então, a ligação delas diretamente ao externo. O externo ele é dividido em manúbrio, corpo external
e o processo xifoide. Então, ela é formada por essas 3 áreas. Como a gente consegue visualizar, então, nessa imagem ao lado. A coluna vertebral, ela apresenta, então, ao todo 4 curvaturas, que é a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacrococcígea. As curvaturas, quando a gente nasce, ela tem predominância, então, em cifose, tudo bem? Quando a gente faz a elevação da cabeça para ter o controle cervical, a gente tem o primeiro aparecimento, que é, então, a lordose cervical. Quando a gente fica em pé, com apoio do peso e posicionamento da pelve e membro inferior, a gente tem o aparecimento, então, da lordose lombar. Então, a coluna primeira, ela é toda formato de cifose, quando é bebezinho. Quando eu tenho controle cervical, tem um aparecimento, então, da lordose cervical. E quando eu fico de pé, então, eu tenho o aparecimento da lordose lombar. Então, é assim que tem o aparecimento das curvaturas. As funções das curvaturas, então. As curvaturas são importantes para aumentar a resistência aos esforços, então, de compressão axial, ou seja, então, ela permite com que eu tenha uma resistência a compressões. Quando eu tenho a curvatura da coluna, ela gera em torno de um aumento da resistência em até 10 vezes. Então, as curvaturas da nossa coluna aumentam muito a nossa resistência, então. Com isso, permite com que a nossa coluna ela seja, então, resistente a cargas de compressão, tudo bem? Senão ela não teria tal resistência. Então, vamos falar um pouquinho das regiões. Nós temos a região cervical, torácica, lombar e sacral. Então, vamos entender um pouquinho da região cervical. A região cervical, se vocês observarem, nós temos também a região de forame transverso, é aonde, então, passa a vértebra, a artéria cervical. Então, essa artéria, se eu tiver um enrijecimento dela e fizer um truste cervical, eu posso, então, ter rupturas dela e ter o aparecimento, por exemplo, de um AVE. A região cervical apresenta movimentos livres de flexão, rotação e inclinação, sendo que o movimento de extensão ele é mais restrito que os demais movimentos. É o elo móvel, então, da cervical com a coluna vertebral. Então, é uma região que permite diversos movimentos. E essa região, então, ela é rica nesses movimentos. Então, ela permite com que a gente olhe para os lados, levante a cabeça, faça uma flexão. Então, ela permite diversos movimentos. A articulação lombosacra, por sua vez, é o elo fraco que a gente tem da coluna vertebral. Então, a região entre a região lombar e a sacral, região de transição, é uma região que tem probabilidade, então, de ter fraturas, como, por exemplo, a fratura de istmo vertebral. E isso faz com que a vértebra, possibilite com que a vértebra L5 vá para anterior e tende a um deslizamento, gerando assim as espondilólises e as espondilolisteses, então, nessa região. Então, é uma área que tem que tomar-se cuidado e uma análise detalhadas para com que a gente, então, saiba se a gente pode ou não realizar técnicas. Vocês vão ver que na osteopatia a gente trata regiões hipomóveis, ou seja, que tem pouca mobilidade, porque a região hipermóvel é onde a gente tem o aparecimento da dor. Porém, a gente deve tratar a causa, que é então as regiões hipomóveis. Então, essa região seria uma região que, se ela tiver fratura, ruptura, fratura do istmo vertebral e a ida para a frente da vértebra, tem maior probabilidade, então, de ter, então, de eu não poder realizar então, técnicas como, por exemplo, de truste vertebral. A região torácica, por sua vez, então, ela é formada por vértebras torácicas, as costelas e o externo. A região torácica, ela permite bom movimento de rotação, mais do que a região lombar, e ela tem uma inclinação livre. Porém, devido ao gradil costal, ela tem uma flexão restrita e a extensão é restrita, então, devido então ao processo espinhoso da região torácica
ser mais, então, direcionado, então, para inferiormente. A região lombar, por sua vez, cada vértebra lombar estabiliza a vértebra superior e ela permite um alto grau de flexão, extensão, seguido por menor grau de inclinação e de todos o menor, então, é a rotação. E isso se deve, então, ao posicionamento, então, das facetas articulares, que permite com que eu tenha, então, um bom movimento, então, vertebral. Então, o posicionamento das facetas articulares, independente da região, elas permitem com que eu exista, então, um maior movimento do que o outro. E as facetas articulares da região lombar permitem um bom movimento de flexão, enquanto da torácica permite bons movimentos de rotação e inclinação. Então, cada região, o movimento o posicionamento da faceta articular influencia, então, no tipo de movimento predominante de cada área. Nós temos alguns ligamentos presentes na região, então, lombar. Dentre eles, então, nós temos o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior, que nós conseguimos visualizar, então, o longitudinal anterior aqui, o longitudinal posterior aqui. Nós temos o ligamento amarelo aqui, que ele se mantém a todo momento tensionado. Aqui nós temos o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso, o ligamento intertransversário e também nós temos, eu falei todos agora, então são esses ligamentos principais que nós temos. O disco intervertebral, ele tem como função, então, amortecedor do corpo humano e ele apresenta duas estruturas, que nós conseguimos visualizar aqui na imagem, que é o núcleo pulposo, e nós conseguimos visualizar aqui a parte roxinha, que é, então, o anel fibroso. O núcleo pulposo, ele é responsável, então, principalmente pelo amortecimento, sendo responsável por aproximadamente 75% de amortecimento. E o anel fibroso, então, ele impede que o núcleo pulposo se exteriorize. Adapta-se aos movimentos da coluna vertebral, então, de acordo com o movimento, ele se adapta e permite com que exista, então, a manutenção da postura. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de dor lombar. A dor lombar está presente na maioria da população, sendo considerada que pelo menos uma vez na vida você apresentará dor na região lombar, sendo considerada, então, a dor lombar um problema de saúde pública. Ela gera alto custo, então, ao Sistema Único de Saúde, afastamento do trabalho e quando ela se cronifica, ela é pior ainda. Tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aberta a todos, todos relatarão, então, que apresentam dor lombar ou já apresentou dor lombar. E quem não relatou, vai ter em algum momento de sua vida. Alguns estudos relatam, então, uma predominância em torno de 90% da população a apresentar dor lombar em algum momento de sua vida. A dor lombar ou lombalgia, ela é definida como dor na região posterior inferior do tronco, compreendida entre o último arco costal e a prega glútea, ou também considerado como dor moderada ou intensa na região lombar, lombosacro, sacroiliaca. Então, é uma dor que atinge, então, a região inferior da coluna e que dependendo da gravidade, pode gerar, então, maior acometimento do que outras pessoas. Nós temos, então, de acordo com o tempo de acometimento, a sua classificação, que pode ser aguda, subaguda e crônica, sendo que o enfoque principal da palestra de hoje, então, é na dor aguda, tudo bem? A dor aguda, ela tem duração de até 3 semanas, a subaguda de 3 semanas a 3 meses e a crônica quando superior a 3 meses. Dependendo da literatura que a gente utiliza, essa classificação de tempo de acometimento pode variar, de acordo então com a literatura que a gente utilizou. A literatura que eu utilizo, então, fala que até 3 semanas é considerado, então, uma dor aguda, sendo que após o primeiro aparecimento de dor lombar, tem maior probabilidade de ser recorrente
esse aparecimento e a cronificação, sendo que em torno de a população tem a resolução da dor sem qualquer tipo de tratamento, muitas vezes na dor lombar aguda, sendo que a cronificação pode atingir até 14%, então, da população, dependendo da literatura, da região e da população avaliada. Tem estudos que falam 5%, chegando até 14% da população que tem a cronificação. A dor aguda, após um episódio, 1/3 dos pacientes experimentará então um episódio recorrente. Então, eu tenho uma grande proporção da população que apresentará após uma dor aguda novamente um episódio de dor, sendo que metade buscarão por cuidados, ou seja, não é todos eles que procuram um atendimento. Eles tentam então ter a resolução espontânea, sendo que mais de 2 episódios anteriores de dor lombar triplica a chance de uma recorrência dentro de um ano e também a cronificação. Então, quando eu tenho mais de um episódio, já posso esperar, então, mais de 2 episódios, já posso esperar com que eu tenha o aparecimento de um novo episódio. Então, a dor lombar, ela atinge a população e é um dos principais problemas de afastamento do trabalho. Então, atuará diminuindo a qualidade de vida desse indivíduo e aumentando as incapacidades, porque o movimento da coluna fica restrito e com isso eu não consigo fazer as minhas atividades, como subir escadas, da mesma maneira me vestir, sendo que em casos graves eu posso ter nos questionários de incapacidade altos níveis de resultado. Dentre os questionários que a gente tem, nós temos o Roland Morris, que ele é utilizado amplamente para avaliação da dor lombar e das suas consequências e suas incapacidades. Tem função principalmente de avaliar a incapacidade. Dependendo da pontuação, então eu consigo verificar o quanto aquela dor é incapaz para aquele indivíduo. A dor lombar, ela pode ser classificada como traumática ou não, ou seja, após um trauma eu tive o aparecimento da dor. Ela pode ser primária ou secundária, ou seja, ela pode ser a primeira coisa com que apareceu ou aparecer após um outro problema, de causas específicas, sendo que somente 10% dos casos são de causas específicas e a maior parte dos casos são de causas inespecíficas, que eu não consigo, então, determinar uma causa para aquele problema. E acredita-se que está relacionado, então, entre os desequilíbrios entre a carga funcional e a sobrecarga. Vocês lembram, então, desses 3 sistemas que eu disse, né? Sistema ativo, passivo e neural. Quando existe o desequilíbrio entre esses 3 elementos, que eu expliquei lá no primeiro ou segundo slide, eu tenho, então, alterações no equilíbrio entre essas estruturas e a carga funcional, gerando então uma sobrecarga e muitas vezes antes mesmo do aparecimento da lesão, eu já tenho o aparecimento do enrijecimento da coluna, para com que eu tenha então uma manutenção da postura e uma diminuição da probabilidade do aparecimento da dor. Então, muitas vezes, o aparecimento da dor é como se eu quisesse me proteger da dor, me proteger da lesão, desculpa. E pode ter ou não envolvimento neurológico, ou seja, pensamento ou comprometimento de raízes nervosas que vai gerar, então, dor irradiada, entre outros problemas. Os principais fatores de risco são mulheres, ou seja, mulheres têm maior probabilidade de ter dor lombar, sendo que na faixa etária da vida mais ativa é com que eu tenho maior probabilidade de pessoas com dor lombar, sendo que na terceira idade eu também tenho, atingindo em torno de 25% da população na terceira idade com dor lombar. Pessoas casadas ou que moram com companheiros têm maior probabilidade de ter dor lombar. E pessoas com baixa escolaridade também. O tabagismo, o fumo, ele pode alterar então o colágeno e isso faz com que eu tenha então um aparecimento, alteração do funcionamento do disco intervertebral e assim aumentando a probabilidade então
de dores em região lombar. O sobrepeso e a obesidade aumentam a sobrecarga na região lombar, dos músculos, dos discos intervertebrais, dos ligamentos, que fazem com que aumente então a probabilidade de ter dores nas costas. O sedentarismo, a não realização do exercício físico também. Existem estudos que mostraram que eu tenho uma diminuição da quantidade de fibras na dor lombar crônica e na quantidade de fibras, então, tipo 1, que fazem com que eu diminua a resistência da coluna vertebral. O exercício, então, seria algo para reverter isso e protetor, então, para com que não exista o aparecimento da dor lombar. O tipo de trabalho, então, trabalhos que realizem muito trabalho braçal, aumenta a probabilidade, então, de dores nas costas e a incapacidade, então, da estabilização da coluna. Nós temos alguns tipos de sistemas de neuromuscular e a dor lombar, então a gente tem alterações, tanto na dor lombar, principalmente na dor lombar crônica, porém na dor lombar aguda eu já tenho indícios, como a diminuição da propriocepção, ou seja, a propriocepção de tronco se diminui com a presença principalmente da dor lombar crônica. Eu tenho uma diminuição da flexibilidade, da força muscular, ou seja, naquele teste de sentar e alcançar, eu tenho uma diminuição. Testes de flexibilidade, os isquiotibiais, eles podem apresentar diminuição também. A força muscular também diminui. Foi feito um estudo que comparou em jovens a força muscular de jovens e pessoas sedentárias. E eu tenho uma diminuição bem aparente, em torno de 20 a 30% menor em quem tem dor lombar. A resistência muscular é bem menor em pacientes com dor lombar do que pacientes sem a dor lombar. Eu tenho uma atividade aumentada, então, dos músculos, aumentando a rigidez da coluna vertebral, o stiffness que a gente fala, e esse aumento do stiffness vertebral faz com que aquela região, a coluna, os músculos responsáveis pela estabilização de uma pessoa com dor lombar seria isso, por exemplo. Em uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tem dor lombar seria isso. Quando eu realizo uma atividade física mais intensa, a pessoa que não tem dor lombar consegue ativar tudo isso. E quem não tem dor lombar, e quem tem dor lombar, ele ativa a mesma quantidade, porém essa coluna ela já está muito enrijecida e eu não consigo ter uma boa estabilização. Com isso, então, aumentando a probabilidade, aumentando as características de poder ter uma nova lesão na coluna vertebral. Então, nós temos uma diminuição da estabilização dos músculos do tronco, uma alteração de marcha. A marcha ela tende a ser, principalmente nos pacientes com dor lombar crônica, idosos, pessoas com maior idade, então uma diminuição de velocidade. Eu tenho uma marcha mais antálgica e sem dissociação de cinturas. As atividades de vida diária, então, eles diminuem suas características, apresentam maiores incapacidades e menor qualidade de vida. Então, esse indivíduo, então, ele tem diversas características que vai diminuir, então, as suas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à osteopatia. O que é a técnica, onde surgiu, então vamos entender um pouquinho da história. Os primeiros relatos das manipulações, então, vêm do Egito. Então, desde o Egito, já existiam relatos de manipulações vertebrais. Na Grécia, Hipócrates de Cos descreve em seu trabalho de articulações algumas manipulações. Já em Roma, Galien, que era médico do imperador, curou o historiador Pausanias de uma nevralgia cervicobraquial, manipulando as vértebras cervicais. Já no Oriente Médio, Avicena descreve as ciáticas no livro então do seu Canon, cujas bases nascem então a medicina hipocrática. Tudo bem? Então, esses são os primeiros relatos que vêm, então, da osteopatia. Na Espanha, Luís de Mercado, em 1527, foi o primeiro universitário a utilizar, então, e ensinar as manipulações. No século XV, o Dr. Miguel León Portilla
fez os relatos então das manipulações nos astecas. Na Polinésia, o navegante então Cook foi tratado em 1768 de dores torácicas pelos indígenas. No século XIX, na Inglaterra, o Dr. Addison aprendeu então as manipulações dos Bone e Setters. E em 1850, Lucas Cheffonier escreveu a famosa frase "o movimento da vida". Então, esses são alguns relatos então da história então onde surgiu então a osteopatia. Andrew Steve então é o precursor então da osteopatia e ele compreendeu que as contraturas torácicas estavam relacionadas então com o mal do intestino. O que ele quer dizer? Em 22 de junho de 1864, ele curou uma criança que sofria então de desinteria hemorrágica e comprovou que o abdômen estava frio e, no entanto, a parte inferior do tórax estava muito quente. Mobilizou a criança e no dia seguinte a mãe, maravilhada, lhe anunciou que seu filho estava curado. Então, Andrew Steele, ele relata então que o tratamento, mobilizando então um mau funcionamento, fazendo mobilizações, conseguiam então na parte então do tórax, conseguia então melhorar o funcionamento do organismo da pessoa. Já William Gardner Sutherland, ele é aluno de Steele e em 1895. Ele descobriu então a existência de movimentos desconhecidos até então, e este movimento se originava então no cérebro. Ele estudou então as estruturas dos ossos do crânio durante 30 anos e para pôr em prática seus diagnósticos e tratamentos. Jean-Pierre Barral, então, ele é um osteopata francês, ele é um pouco mais contemporâneo, e ele observa a importância do sistema visceral nas repercussões sintomáticas manifestadas localmente ou distantemente. Durante o período do tratamento de seus pacientes que sofria de dores então nas costas e que que não vinha evoluindo bem, apesar de suas manipulações, uma melhora considerável em seus sintomas álgicos foram alcançados após então o curandeiro dos Alpes ter empurrado algo no abdômen deste paciente. Tal história deixou então Barral bastante intrigado, trabalhando em um hospital especializado no tratamento de doenças pulmonares, junto com o Dr. Arnold, uma das autoridades nesse tipo de doença, e mestre em dissertações. Dr. Barral, então, pôde acompanhar dissecações de antigos pacientes seus e correlacionar seu histórico clínico com achados internos. E notou que as vísceras de determinados pacientes apresentavam-se espessamentos conjuntivos, que geravam então tensões mecânicas nelas próprias, em regiões distantes das quais mantinham então relações anatômicas funcionais. A partir dessas constatações, o Dr. Barral iniciou então estudos clínicos e dissecativos cada vez mais intensos, surpreendendo-se com a rede intrincada do sistema conjuntivo viscerofacial, circulatório e neural, suas particularidades e potencialidades na geração de desequilíbrios e sintomas locais e também distantes. Tais estudos, então, resultaram na criação de um modelo ou método de avaliação e manipulação visceral, que vem sendo desenvolvido por ele e por seu instituto há mais de 30 anos, sendo considerado, então, hoje, pela comunidade osteopática mundial, como o pai da manipulação visceral. Então, ele é o pai, ele que traz as características, então, da manipulação visceral. Então, a partir daí, o que é osteopatia? A osteopatia é uma aproximação entre o diagnóstico e a terapia manual das disfunções de mobilidade articular, tissular em geral, e no que envolve então o aparecimento de enfermidades. Então, ela é a junção então da parte estrutural, visceral e craniana no tratamento então de seus pacientes, com o intuito então de melhorar. Então, a gente parte de um bom diagnóstico para poder fazer então um bom tratamento fisioterapêutico a partir de técnicas manuais. A osteopatia ela é formada por 4 princípios, que é a estrutura que governa a função, a lei da artéria, a autocura e a unidade do corpo. A estrutura governa a função. Quando a gente fala isso, a estrutura representa as diversas partes do corpo, sendo elas ossos, músculos, fáscias, vísceras, glândulas e pele.
A patologia ela não pode desenvolver se a estrutura está em harmonia. Portanto, a estrutura com distúrbios desencadeiam então as patologias. Então, determina-se a função, a atividade de cada uma dessas partes. Ou seja, por exemplo, a função cardíaca, a função respiratória. Quando eu tenho a perda da normalidade dos movimentos, das estruturas, do funcionamento entre as estruturas do nosso corpo, ele perde seu equilíbrio e isso faz com que, então, eu tenha o aparecimento de doenças. Então, quando eu trabalho, eu melhoro a estrutura do corpo desse indivíduo, eu melhoro toda a função dele. A unidade do corpo. O corpo humano tem a habilidade então, de reestruturar seu equilíbrio, seja ele físico, bioquímico, mental. Essa habilidade é o que chamamos então de homeostase. Dr. Steele determina essa unidade ao nível do sistema então miofáscio-esquelético, pois esse sistema é capaz de guardar na memória os traumas sofridos. Então, o corpo ele tende a se manter em equilíbrio, as estruturas têm que estar em equilíbrio. E as nossas estruturas, cada um dos nossos órgãos, tecidos, eles têm uma memória. E quando eu entro em desequilíbrio, essas memórias podem aparecer, esses problemas podem aparecer. A autocura. O corpo é provido de todos os meios necessários para impedir o desenvolvimento ou agregação da patologia. O que quer dizer isso? Que o nosso corpo ele pode se autocurar, ou seja, ele se consegue se manter bem e se organizar após uma lesão, ou seja, ele tem a capacidade de autocura assim que ele se machucou, assim que ele tem uma patologia. O nosso organismo ele tem meios, ferramentas para voltar então à normalidade e não ter aquele problema. Ou seja, se todos esses meios estejam livres para funcionar corretamente, que não haja obstáculos nos condutos nervosos, linfáticos, vasculares e que a nutrição celular e a eliminação dos objetos se cumpram corretamente. Então, o nosso corpo ele tem a função de se manter em equilíbrio e ele tem como se manter em equilíbrio. Então, o organismo ele se adapta a partir então de uma disfunção. Então, ele tem como se autocurar. A lei da artéria. O sangue é o meio de transporte de todos os elementos, assegurando então sua imunidade natural. O papel da artéria é primordial. Sua perturbação levará a uma circulação arterial debilitada, consequentemente, mais lento será o retorno venoso, acumulando então assim toxinas do corpo. Ou seja, o nosso organismo, a artéria, ele tem a função então de fazer a retirada das substâncias que não são boas para o nosso corpo. Então, ela retira e ela faz essa limpeza. Ela retira todas as toxinas do nosso corpo para manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho sobre a disfunção osteopática. A disfunção osteopática, ela pode ser definida como então uma disparidade tridimensional, então, da mobilidade no tecido conjuntivo, unida aos elementos então periarticulares. Ou seja, quando eu tenho um desequilíbrio entre as estruturas do nosso corpo, eu tenho então um aparecimento então das disfunções osteopáticas. E ela está relacionada então com a sensibilidade tecidual, com a parte muscular e neurovegetativa. Uma sensibilidade dos tecidos paravertebrais e tecidos subjacentes, uma modificação muscular, por exemplo, limiar, reflexo baixo, espasmos, hiperatividade, alterações da função visceral, alterações dos tecidos supraespinhosos, perturbações então vasomotriz, dores difusas, irradiadas ou referidas, entre outras coisas. Então, essas são algumas das alterações que eu posso ter como disfunção, então, osteopática. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a facilitação medular, que ela se define pela manutenção de um polo de interneurônios em um ou vários segmentos medulares, em um estado parcial ou total de excitação. É quando uma região da medula, então, ela está mais excitada, tudo bem? Então, essa facilitação medular pode estender para outras áreas. Os segmentos facilitados serão mais ativos que os demais. Todos os tecidos que recebem um segmento facilitado, eles estão expostos, então, a uma excitação ou uma inibição. A hiperatividade, então, dos neurônios facilita
e produz a hiperatividade ou a hipoatividade sobre os neurônios inibitórios dos tecidos, inervados pelos mesmos. As fibras musculares inervadas pelos segmentos facilitados, por sua vez, terão um tônus demasiadamente elevado, que produz modificações, então, morfológicas, químicas e metabólicas. Com isso, então, é interessante a gente sempre analisar a coluna vertebral, então, quando a gente vai fazer uma técnica, pois uma vértebra facilitada, ela pode gerar sobrecarga, então, na região medular, e com isso, então, gerar hiperatividade em regiões musculares, hiperatividade muscular, e com isso, então, gerar dor nessa região. A lei da artéria, por sua vez, é a facilitação medular ou irritação mecânica dos filetes simpáticos perivasculares, que vão então produzir alterações vasoespásticas e arteriais, uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Então, é quando eu tenho alteração então nesse tecido. As alterações são então, de uma maneira geral, provocar uma fragilidade então nos tecidos orgânicos, acompanhada então de uma anóxia, isquemia, toxemia, edema e inflamação. No músculo, então, a toxemia então seria então um acúmulo excessivo de toxinas. No músculo, então, provoca dores, promove tendinites, fibrose, entre outras, miosites, entre outras coisas. Então, quando não tem a retirada correta dessas toxinas, eu altero tanto o organismo de uma maneira geral, quanto o organismo especificamente então na região dos músculos. Já nas vísceras, ela provoca então congestão, transtornos metabólicos e alterações nos níveis fisiológicos. No nervo, o edema reacional provoca então uma compressão, anóxia, modificações no pH, nevralgias, cervobrequialgias, dentre outros problemas. A fáscia, por sua vez, é de extrema importância e é uma membrana, principalmente na área osteopática, e é uma membrana conjuntiva fibrosa, constituída, então, pela reunião das aponeuroses do revestimento dos músculos superficiais de uma parte do corpo, e que os separa, então, dos tegumentos, formando, então, um septo entre certos planos musculares. Ele possui um papel duplo, que é conduzir o sistema neurovascular ao seu destino, além de servir de intermediário entre o sistema músculo-esquelético e o visceral. Por ser muito inervada e sensitiva, a face reage à tração, originando então influxos nociceptivos, provocando alterações tanto vasculares quanto bioquímicas. Outras duas coisas importantes que a gente tem que analisar. Toda vez que a gente fala, então, da osteopatia, a gente tem que entender que temos áreas hipomóveis e hipermóveis. As áreas hipomóveis caracterizam-se, então, por uma fixação articular, devido, então, a um espasmo muscular e aderências. É uma área, então, assintomática. Então, o paciente ele não relata dor na área hipomóvel. Por isso que quando eu falei que quando a gente atende um paciente, a gente tem que levar em consideração não a área hipermóvel. A área hipermóvel é onde muitas vezes o paciente vai relatar o problema, porém o tratamento deve ser sempre na área hipomóvel. Existem estudos que tratam a região lombar através então de técnicas diretas na região torácica, que mostram então efeitos positivos sobre a dor lombar, diminuindo a dor lombar a partir de uma manipulação torácica, devido então muitas vezes devido então à área hipermóvel, que a região lombar permite grandes mobilidades, dores ser decorrentes então da região hipomóvel. A hipermobilidade ela é caracterizada então por uma hipotonia muscular local das dores espontâneas, providas então pela inflamação dos tecidos periarticulares, podendo então causar irritações nas raízes nervosas através de edema e anóxia. Então, é uma região que eu tenho uma maior mobilidade, que faz com que, então, nessa região eu tenha maior presença de dores. Então, toda a perda de mobilidade articular de um elemento se faz em prejuízo em outra parte, ou seja, uma região hipomóvel vai gerar outra região com hipermobilidade, que deverá compensar, então, a falta de mobilidade com hiperfuncionamento hiperfuncionamento, ou seja, uma área hipomóvel gera uma área, então, hipermóvel.
Com isso, então, vamos entender o que o fisioterapeuta faz na dor lombar. Então, a gente entendeu o que é dor lombar, a gente entendeu a filosofia da osteopatia e então o que o osteopata faz na dor lombar. O osteopata, ele avalia o paciente e a partir de uma boa avaliação, ele determina quais áreas então estão em disfunção. Por exemplo, normalmente regiões com dor lombar estão muito associadas com alterações no intestino, ou seja, uma alteração de movimento na área de intestino, alterações, então, em membro inferior, uma torção que pode ser levada, então, a uma dor lombar. Então, vai depender da avaliação do paciente, que vai ter que ser detalhada, a partir, então, de uma boa anamnese, para identificar, então, as áreas que estão com disfunção, e a partir dessa anamnese, então, montar um tratamento fisioterapêutico adequado, um tratamento osteopático adequado. Ou seja, eu faço o levantamento das alterações que o paciente tem, quais vértebras estão rodadas, se eu tenho alguma víscera com disfunção, e a partir e alguma alteração craniana também, e a partir desse levantamento, a gente vai fazer, então, montar o tratamento fisioterapêutico. Esse tratamento fisioterapêutico, ele é montado, então, em cima do problema do paciente. Então, se o paciente, por exemplo, ele tem um problema lombar, uma dor lombar aguda, eu posso ter, por exemplo, relações com a região visceral, com um problema que ele torceu o membro inferior, um problema idiopático, como a gente já viu que é a maioria das vezes. Então, eu vou mostrar um artigo científico que se chama Approach to Low Back Pain and Osteopathy. Então, ele fala sobre um possível tratamento fisioterapêutico que nós poderíamos realizar, então, em um paciente com dor lombar aguda. E como a gente montaria esse tratamento. Então, a partir de um caso clínico que traz, então, informações para a gente pode pensar, então, como seria o tratamento. Um homem de 42 anos que trabalha como policial apresentou fortes dores lombares, que sentiu 24 horas depois de passar o dia anterior ajudando seu irmão na mudança de casa. Ele tinha dificuldade então para deambular e a maioria dos movimentos agravavam a dor, ou seja, ele já apresenta incapacidade, só que é uma dor lombar aguda, 24 horas. Não houve sintomas nos membros inferiores e não apresenta nenhuma red flag, bandeiras vermelhas, presentes na história, então, ou exame. Então, ele não teve dor irradiada, ou seja, eu não tive comprometimento neural. Ele estava bem e não estava tomando nenhum medicamento regularmente. Então, esse é o quadro clínico do paciente. O que nós poderíamos montar de tratamento fisioterapêutico osteopático? A partir de uma boa avaliação, eu vou verificar, então, a sua postura, qual é as suas alterações posturais, sua amplitude ativa e passiva da região lombopélvica, região de quadril e região torácica, pedindo para fazer flexão, extensão da coluna, inclinações e rotações, e verifico qual movimento está mais debilitado. Eu devo fazer testes de movimentos funcionais, atividades funcionais, avaliar, então, a mobilidade dos segmentos lombares, fazer avaliações, então, lifting também, para avaliar quais são as alterações na região lombar, palpar a coluna, o abdômen e os tecidos moles do quadril. Abdômen também nós podemos fazer uma ausculta, que é um teste específico da osteopatia visceral, que a gente consegue então analisar quais alterações então eu tenho viscerais e testes ortopédicos, incluindo então elevação da perna esticada, testes ativos de elevação da perna, testes de provocação de dor, articulação sacroiliaca. Então são os testes específicos que vocês verão, então, nas disciplinas específicas. Então, eu analiso, então, quais são as alterações, além de fazer uma boa ausculta, com a ausculta eu consigo determinar se o problema é visceral, se o problema é craniano. Também analiso, então, como disse, as partes segmentares da coluna, analiso, verifico, então, se eu tenho algum movimento inadequado. O tratamento, ele deve ser, então, voltado para o que eu achei na avaliação. Se o paciente ele apresentou uma víscera com disfunção, eu vou tratar a víscera. Se eu apresentei um paciente com dor, com alterações
cranianas, eu vou tratar essa alteração. Então, eu também devo realizar mobilizações das facetas lombares e torácicas, manipulações ou stretching não, o thrust vertebral na região lombar, eu devo realizar? Se a região lombar for a responsável por uma hipomobilidade, que na osteopatia a gente consegue analisar, aí sim eu posso realizar então o thrust. Mas se ele não for região hipomóvel, eu não realizo. O thrust é realizado, ou seja, o estralar que vocês falam, as manipulações também, eles são realizados quando tem uma disfunção, então, na região hipomóvel. Normalmente, a região lombar vai ser a região hipermóvel. Nós podemos realizar técnicas como mobilizações facetárias, que são técnicas específicas que fazem com que eu tenha, então, mobilizações nas facetas lombares e torácicas, que também ajudam. Mobilizações, massagens em tecidos moles, ou seja, mobilizações, liberações miofasciais, região lombar e quadril. Tem técnicas diversas, nós temos equipamentos que ajudam nessa liberação miofascial, nós temos massagens, entre outras técnicas, nós temos técnicas de traço, técnicas de Jones, técnicas de Sirex, uso de técnicas de contração isométrica suave, ou seja, a energia muscular, que é o contrai e relaxa. Nós também podemos utilizar o stretching, eu chego ao fim da amplitude de movimento e faço os movimentos oscilatórios de baixa amplitude, para melhorar o movimento, para melhorar o recrutamento e assim diminuir a dor. Eu posso realizar, como eu disse, manipulações, região lombar torácica, porém, a partir de uma boa avaliação, eu determino se aquela região eu posso ou não realizar, e também tenho que comparar e verificar se esse paciente ele tem ou não alguma hérnia de disco, porque se ele tiver, é contraindicação absoluta realizar stretching na área. A curto prazo, então, normalmente, então, o paciente já teve melhora do quadro, e a gente fala em dias e semanas. Alguma melhora nos sintomas seria esperado, então, devido à história natural da doença, porque a dor lombar, como eu já disse, normalmente ela se resolve sem nenhum tipo de tratamento. Eu posso realizar terapia manual, ensinar, dar conselhos sobre as atividades de vida diária, e já o paciente já vai retornar, então, ao trabalho já. E sempre recomendar como deve ser feita, então, as suas tarefas. O tratamento a médio prazo, que é até 6 meses, é improvável, então, que esse paciente precise de tratamento por mais do que algumas semanas. Porém, quando necessário, então, o tratamento ele pode incluir terapia manual e a implementação, então, se necessário, da intervenção psicológica. A longo prazo, é altamente improvável, porém ele pode esse paciente estar lá. Porque o osteopata ele vai ter a função, então, de investir seu tempo tanto na melhora da função articular, como também indicar exercícios para esse paciente, não o osteopata, mas como a gente é fisioterapeuta e tem uma formação na osteopatia, a gente vai ensinar exercícios para que melhore a reabilitação desse paciente. Obrigada pela palestra, obrigada pelo convite. E qualquer dúvida podem mandar e-mail para esse e-mail abaixo. Qualquer coisa, então, estou à disposição de tirar todas as dúvidas. Obrigada e até!